Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Antes da gente começar esse texto de hoje, eu quero pedir a vocês que me ajude a divulgar esse trabalho. Tem muita gente que não tem o conhecimento desses textos que eu estou passando, tá? Então eu pretendo fazer esse trabalho para levar esse conhecimento às pessoas que não sabem. E aí eu peço a ajuda de vocês, que se inscreve, divulgue, tá? Para que esse trabalho vá adiante, tá bom? O que eu vou passar aqui hoje é sobre a instituição dos 7 diáconos, que está no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 7. Tá? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenitas contra os hebreus. Isto porque diziam aqueles: suas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repleto do Espírito Santo e de sabedoria, e nós o encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permanecemos assíduos na oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmena e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos aos apóstolos. E tendo orado, impuseram-lhe as mãos, e a palavra do Senhor crescia, e o número dos discípulos multiplicavam-se enormemente em Jerusalém, e consideráveis grupos de sacerdotes obedeciam à fé. Bom, nós vimos aqui, quando a missão dos apóstolos precisou de mais pessoas para ajudar, os apóstolos tomaram essa decisão porque já estava sendo criticado, porque algumas partes do serviço que eles faziam estava ficando esquecido, que era divisão de alimento, de coisas para aquelas pessoas que precisavam, principalmente as viúvas, e estava ficando para depois. Então, para resolver a crítica, tomaram essa decisão de eleger 7 homens dentro daquele grupo que pertencia a Cristo. Tiraram esses 7 homens já doutrinados, que tinham muita fé, e botaram adiante dessa tarefa. Até porque os discípulos aumentavam muito. A gente vê aqui em Atos 2, no versículo de 37 a 41, que só de uma vez só foi a conversão de 3.000 pessoas, de uma vez só. Então assim, o número cresceu muito rápido aos que aderiram a Cristo. Então mais uma vez eu reforço aqui: todos aqueles para estar diante dessa tarefa, para educar o cristão na fé, precisa ter a imposição das mãos, que vem de lá do início da comunidade cristã, tá? Então todos aqueles que são escolhidos para executar essa tarefa têm que ter a imposição das mãos. Essa imposição das mãos, a pessoa recebe o Espírito Santo, que é a autoridade máxima para ele
está diante do Evangelho trabalhando, tá? Então não existe apóstolo sem essa imposição das mãos. Para ser apóstolo, precisa passar pela doutrina da Igreja de Cristo e receber essa imposição das mãos. Então, meus irmãos, não se iluda, tome cuidado, estuda, tá? Procura conhecer as profecias sagradas. Se você nunca estudou, não vai querer introduzir uma Bíblia sem as instruções de uma pessoa estudada. Então o que você vai fazer? Procura a Igreja de Cristo, vai estudar, tá? Quando você for crismado, se você foi batizado pequeno, você precisa da crisma. O que é a crisma? Confirmação do batismo que você recebeu quando era criança. Que nós vamos falar disso aí mais na frente. Tá? Então, precisa dessa imposição das mãos para você se tornar apóstolo. Tá? O Espírito Santo, ele não é vindo em qualquer pessoa como o mundo pensa. Tá? Mas sim, aqueles que os apóstolos impõem as mãos. Quem são esses apóstolos hoje? Os bispos, os padres, que estão diante dessa tarefa, tá? Eles receberam autoridade para executar essa tarefa. E através dele vão preparando mais pessoas. É assim que vem dos apóstolos até hoje, tá? Então não existe esse trabalho evangélico sem essa imposição das mãos. Se você entrar em uma comunidade que a pessoa não passou por esses estudos, ele não serve para trabalhar com o Evangelho de Cristo, tá? Como Jesus disse, tem que entrar pela porta das ovelhas. Não pode passar pela porta do fundo ou pela janela. Entrar pela porta da frente, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado a respeito disso aí. Tá bom, meus irmãos? Então, mais uma vez eu peço a vocês, me ajude a divulgar esse trabalho, tá? Me ajude. Me dá um inscrito. Você mostra para outra pessoa. E assim o número de inscritos vai aumentando. Ative o sininho para que o YouTube reconheça o meu trabalho, tá? E eu preciso divulgar isso. Tá bom, meus irmãos? E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe a todos. Amém?